Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências. E hoje nós estamos aqui na Turquia e Grécia, percorrendo os caminhos do apóstolo João e do apóstolo Paulo. E no episódio de hoje, eu trouxe vocês até esse lugar aqui. No passado, aqui foi o hipódromo da cidade de Constantinopla. Importantes capítulos da história do cristianismo aconteceram exatamente aqui, nesse lugar onde eu estou, e eu vou contar para você detalhe por detalhe dessa história. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e continuo sempre buscando evidências que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada e também da história do cristianismo. Eu tô com medo de pode não ser para trás, a gente tá indo pra frente. Aqui é a mesquita azul. Aqui é a mesquita azul. O hipódromo tá aí perto? O hipódromo deve estar do outro lado. Como arqueólogo, eu vou tentar encontrar. É que eu tô acostumado a encontrar coisas do passado. Agora chama. Achamos! Aqui é a mesquita azul? É. Uma dúvida, a gente começou bem ou não? Responde isso. Olha aí, olha. Isso o Novo Tempo não mostra. Vejam que lugar lindo e movimentado que eu estou. Eu acabei de chegar no Gran Bazar, que é o maior e mais antigo mercado coberto do mundo. São mais de 5.000 lojas divididas em 64 ruas. Dá para você ficar perdido aqui, mas aqui você encontra de tudo. Restaurantes, lojas de roupa, calçado, decoração de casa, mesquita, delegacia, casas de câmbio, enfim, você encontra exatamente de tudo. E uma das coisas mais legais daqui, sabe o que é? Você pode negociar com o vendedor. Ou seja, você deve pechinchar com ele. Porque ele até pode se sentir ofendido se você não chega ali numa negociação boa com ele. Eu já aprendi alguns truques, então já venha preparado, viu? A moeda local daqui é a lira turca. Então, quando vier, vale a pena trocar um dinheiro também. A língua oficial é o turco, mas nos locais turísticos eles falam inglês. E aí, o seu verbo to be tá ok? Essa foi a minha curiosidade de hoje. Não deixe de visitar o Gran Bazar quando você vier a Istambul, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado, Laura. Como é bom trabalhar com quem você ama. Agora, esse lugar onde eu estou, como eu havia anunciado para vocês, é o antigo hipódromo da cidade de Constantinopla. Você não tem noção de como aqui foi importante para a história do cristianismo. Aliás, foram tantos episódios que têm a ver com esse lugar que não dá para subestimar o valor de tudo isso aqui para a história da igreja cristã. Você está vendo o tanto de turista que sempre passa aqui? É um lugar muito concorrido até hoje. E eu vou mostrar 3 monumentos, antes de contar a história desse hipódromo para você, 3 monumentos que foram trazidos para cá e você vai entender por que esses monumentos foram colocados aqui. O primeiro está logo ali onde eles estão começando a fazer uma roda, vocês estão vendo? Lá no centro, vou pedir ao Vacian se ele consegue mostrar, você tem um monumento de cor verde, na verdade de bronze. Ali nós temos um monumento que veio do templo antigo de Apolo, o deus grego do sol. Mais à frente você tem um obelisco que veio para cá depois, na época de Constantino VII. Esse obelisco também foi colocado aqui, ele tem várias marcas de tiro da época que os otomanos tomaram conta desse lugar e ficavam fazendo tiro ao alvo naquele monumento. E logo aqui tem o terceiro e mais esplendoroso, o mais bonito. É justamente um obelisco egípcio de Tutmoses III.
que eu vou contar essa história para vocês. E Tutmoses, na minha opinião, e de outros acadêmicos, foi justamente o faraó do Êxodo. Mas você viu a mistura, um obelisco de Constantino VII, depois uma parte, um pedaço do templo justamente de Apolo, e aqui atrás um obelisco egípcio. 3 culturas completamente distintas, no mesmo lugar. Por que especificamente esses símbolos foram colocados aqui? Que mensagem os governantes de Constantinopla queriam passar para as pessoas ao colocarem esses monumentos aqui no hipódromo? Eu vou contar essa história para você daqui a pouquinho. Vamos começar então justamente por esse que está aqui, olha. Já que o pessoal saiu agora, eu acho que dá para a gente mostrar para vocês esta forma aqui, que para vocês pode não significar muita coisa, mas era um símbolo de algumas serpentes do templo de Apolo. Na época em que esse obelisco, ou esse sinal, esse simbolismo ficava no templo de Apolo, as pessoas da Grécia Antiga se dirigiam a esse lugar para saber o futuro. Por quê? Olha que interessante, dizem que quando Zeus resolveu descobrir onde seria o umbigo do mundo, ele soltou 2 águias dos 2 extremos da Terra. Naquela época, os gregos pensavam que a Terra era plana. Então, uma águia saiu voando de um lado, outra do outro, uma veio do Oriente, outra do Ocidente, e quando uma águia passou pela outra no meio do céu, Zeus havia determinado, aqui é o Ónfalos Tesguês, em grego, ou o umbigo do mundo. E ali ele prometeu que revelaria às pessoas tudo sobre o futuro, os grandes mistérios. Por razão disso, houve a construção do oráculo de Delfos. Você já deve ter ouvido falar no famoso oráculo de Delfos. Quando as pessoas queriam saber alguma coisa sobre a sua vida, iam consultar as sacerdotisas que estavam no oráculo. Porém, uma serpente enorme, ela ficava naquele local impedindo as pessoas de irem até o oráculo para saberem o futuro. Mas quem salvou o dia foi Apolo. Apolo destruiu essa serpente, que teria 3 cabeças, ele a matou e, em virtude disso, as pessoas agora tinham paz para ir àquele lugar, saber o seu destino, o que ia acontecer no futuro. E em homenagem a esse episódio de Apolo ter, em termos mitológicos, é claro, destruído essa serpente de 3 cabeças, construíram ali, no oráculo de Delfos, o grande templo de Apolo. E, originalmente, esta cobra ou serpente de bronze com 3 cabeças ficava ali. E eles trouxeram para cá esse monumento. Mas você deve estar perguntando onde é que estão as cabeças, porque você só tem o corpo dela ali entrelaçado. As cabeças não estão, mas aqui foram levadas para o Museu de Istambul e estão também em outros museus da Europa. Agora, por que esse monumento foi trazido para cá? Qual a relação dele com aquele outro monumento que está lá atrás? Aquele monumento que está atrás, que eu falei com vocês que é de Constantino VII, ele imitava os obeliscos egípcios que adoravam o deus Sol, o deus Ra. E por imitarem os obeliscos egípcios do Sol, foram colocados aqui. Mas o que tem a ver o obelisco egípcio do Sol com aquele monumento do templo de Apolo? É que Apolo também era, na mitologia grega, o deus do Sol. Viu a coincidência? O Deus do Sol, o Deus do Sol. E por que essa insistência em simbolizar o Sol nesse lugar? Eu vou contar isso para você daqui a pouquinho, mas antes eu quero mostrar o outro obelisco egípcio que está ali, que também tem conexão com toda essa história. Vem comigo. Aqui está o obelisco egípcio. Antes até de entrar na história propriamente desse obelisco, deixe-me dizer que esse lugar até hoje ainda é palco de conflitos modernos. Eu mesmo já testemunhei aqui na Turquia, anos atrás, um atentado à bomba que esteve nesse lugar aqui. Houve um atentado, uma bomba explodiu, várias pessoas morreram. E eu lembro de uma vez que nós vimos aqui, era até época do inverno, estava com bastante neve. E ali no meio eles tinham colocado várias flores, bandeiras de time de futebol, homenageando aqueles que morreram nesse atentado, que infelizmente acontece nesses países daqui. Mas vamos falar um pouquinho do passado. Esse obelisco originalmente estava no Egito, no templo de Karnak. E quem o trouxe para cá foi Constantino o Grande. E Constantino, você sabe, vai ser figura carimbada em muitos momentos aqui da história de Constantinopla, da história da antiga região de Bizâncio. E Constantino trouxe esse obelisco para cá
mas quem o ergueu nesse lugar do hipódromo foi Teodósio I, que veio depois de Constantino. Vamos falar da história egípcia. O que esse monumento marcava no templo de Karnak, no Egito? O Deus Sol. E aqui eu abro até um parênteses na história do cristianismo para falar agora da história bíblica antiga, porque ali está o nome do faraó que mandou erguer esse monumento. E sabe quem ele era? Tutmoses III. Os faraós geralmente tinham dois nomes, um nome de nascimento e um nome de coroação. E o nome de coroação, que era quando o faraó renascia representando o deus Horus na terra, ele recebia um segundo nome. E esse nome aparece ali no cartucho. Você lê isso em egípcio antigo, Men-Kep-Ra Tit-Ra, que seria a última manifestação de Kep ou de Ra entre os homens. E tanto o Kep, que é aquele besouro, quanto o Ra, que é a bolinha, simbolizam o Deus Sol. Agora você está vendo as coincidências? O obelisco que apareceu lá na frente seria em homenagem ao Deus Sol. Depois nós tivemos também o monumento do templo de Apolo, mais uma vez ao Deus Sol. E aqui eu tenho novamente um obelisco egípcio homenageando o Deus Sol. Por que o Sol era tão homenageado nesse lugar? Simples. Uma das coisas que Constantino implantou aqui com muita força foi o culto ao deus Mitras. O deus Mitras é um culto, uma religião que veio da Pérsia antiga e ela portou em Roma. E Mitras, que era o deus Sol, se tornou o patrono do exército romano. Então era prioritário para Constantino a adoração ao Sol, porque tornando-se ele mesmo um sacerdote máximo do Sol, o sumo pontífice, ele ganharia a confiança do exército para si. Você se lembra, nós já explicamos no programa anterior como Constantino, fazendo essa transição entre paganismo e cristianismo, que na verdade foi mais uma simbiose entre as duas religiões, acabou se mantendo no poder. Isso da história de Constantino. Agora, aqui nesse local, encontram-se 3 episódios da história cristã que merecem ser destacados. O primeiro seria Constantino, que por volta ali do ano 320, 321, emplacou nesse lugar a capital, ou a Nova Roma, a nova capital do Império Romano. Então você tem Constantino. Depois você tem no ano 508 ou 509 depois de Cristo, a conversão de Clovis, rei dos francos. E Clovis, então, traz para o cristianismo um exército que o cristianismo não tinha. E em terceiro lugar, a partir de 532, 538 depois de Cristo, você tem Justiniano, que dá à igreja o poder estatal. E nessas 3 situações, ou nesses 3 episódios, Constantino, Clovis e Justiniano, nós vemos a ascensão do cristianismo em 3 degraus. Com Constantino, a igreja cristã conseguiu prestígio. Com Clovis, a igreja cristã conseguiu um exército. E com Justiniano, a igreja cristã conseguiu poder político para ter hegemonia sobre toda a história. E é aí que começa praticamente o cristianismo medieval, que começa a partir do 4º século com o período bizantino, e esse cristianismo medieval vai dominar com força, com mão pesada de força, a Europa até a época de Napoleão Bonaparte. Durante todo esse período, a hegemonia cristã, representada especialmente pelo bispo de Roma, que seria o Papa, vai dominar todas as formas de política, confissão de fé, pensamento de toda a Europa e, por conseguinte, de todo o mundo. Percebeu? Tudo isso tem a ver com a história da igreja cristã, com a história da fé em Jesus. Agora, voltando um pouquinho para a época de Justiniano, eu quero falar de uma massacre terrível, uma barbárie que houve, um massacre de milhares de pessoas nesse lugar aqui. E para isso eu vou sentar em algum banco, que é uma praça muito gostosa aqui, e vou contar essa história para você em detalhes, confortável, como se eu estivesse sentado aí na poltrona da sua casa. Então vamos comigo. Eu confesso para vocês como é gostoso, como é bom contar a história antiga nos lugares onde aquilo aconteceu. É um privilégio.
Aliás, é um privilégio que até eu abro um parêntese para agradecer aos Anjos da Esperança. Vocês que estão me assistindo agora aí, que já colaboram com a TV Novo Tempo, meu muito obrigado. Em nome de toda a equipe, nós estamos aqui para mostrar esse conteúdo para vocês, graças ao auxílio que vocês nos dão. E nós fazemos isso com muito carinho, com muita atenção, com muito preparo. Aqui o programa Evidências procura ser um programa que leva informação de ponta, com fontes primárias, não apenas um programa opinativo, embora haja lugar na TV para os programas opinativos, mas aqui estamos tratando de evidências da história cristã, da Bíblia, da arqueologia, então temos que trabalhar com seriedade, com coisas que você pode depois pesquisar. Aliás, todas essas histórias que eu estou contando aqui, você deve sim. Pesquisa depois, procura no Google informações em sites, evidentemente, confiáveis. E você também pode participar aprendendo mais ainda da Bíblia através da Escola Bíblica da TV Novo Tempo. E o programa Evidências não poderia ficar de fora dessa oportunidade de também ter o seu curso bíblico. Eu estou aqui com a revista Esperança Novo Tempo do programa Evidências. Isso aqui é um conteúdo bem acadêmico, mas fica tranquilo, em linguagem fácil, que pode ser seu inteiramente grátis. Basta você escrever para a gente aqui ou mandar uma mensagem ali no site, fácil, anota aí, olha, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Aqui, aliás, foi eu que escrevi esse material, junto com a equipe da TV Novo Tempo. Nós temos aqui qual o sentido da vida. Fé e razão combinam. Afinal, Deus existe? Qual o tamanho de Deus? Por que Jesus e não Pitágoras? Ressurreição de Cristo, mito ou realidade? Já ficou curioso? Há vários outros assuntos aqui. E a revista Novo Tempo, nosso estudo do Evidências, chegará em qualquer lugar do Brasil, aí na sua casa pelo correio. Basta pedir agora mesmo. Bom, então agora vamos à história que eu anunciei para vocês do massacre que houve nesse lugar aqui. Você se lembra, tem 3 nomes importantes que você tem que anotar que estão atrelados a Constantinopla, atrelados a esse hipódromo e que fazem parte de 3 situações distintas do cristianismo. Eu falei de Constantino, eu falei de Clóvis e eu falei também de Justiniano. Vamos a Justiniano. Esse grande imperador, ele começa ali por volta de 530, 532. Aliás, o episódio que eu vou contar aconteceu em 532, mas o ato grandioso dele em relação ao cristianismo foi em 538 de nossa época. No ano 532, mais propriamente no mês de janeiro, aqui o povo estava muito insatisfeito com questões políticas e sociais que estavam acontecendo em todo o império. Isso tinha a ver principalmente com o esporte. E você pode perguntar, mas o esporte tinha essa força toda? Tinha. Porque assim como o Brasil é conhecido como o país do futebol, não no meu caso, porque eu sou péssimo jogador, eu não sei jogar bola, eu nasci com 2 pernas esquerdas e não sou canhoto. Mas para aqueles que gostam de futebol, sabem que o Brasil é o país do futebol. Naquela época eu poderia dizer que Roma era o país das corridas a cavalo. Não corridas a cavalos como um jockey, mas através daquelas carroças chamadas bigas. E Roma sempre gostou dessas corridas, desde a época de Augusto, a época de Tibério, depois a época de Cláudio, Nero. Esses grandes imperadores já valorizavam muito as corridas, era o esporte grande de Roma. Tanto é que Roma chamava os hipódromos que ela construía em vários lugares do império de Circus Maximus, o grande circo. Aquele lugar, e circus significa o lugar em curva, porque o cavalo vinha correndo exatamente onde eu estou aqui. Se fosse no passado, não poderia estar aqui nesse lugar, porque os cavalos vinham correndo, passavam onde eu estou aqui, iam até lá atrás, faziam a curva, passavam pelo outro lado, iam até a frente e faziam a curva de novo. Eram várias curvas e as pessoas ficavam até insanas, gritando palavras de ordem, torcendo. E como acontece hoje em brigas de torcidas organizadas, também no passado acontecia isso. Assim como vemos às vezes no jornal uma tragédia que aconteceu depois de um campeonato, onde a torcida organizada do time A foi para cima da torcida do time B, ou ficaram revoltados por causa da decisão de um juiz e quebraram o estádio. No passado não era diferente não. Se houvesse uma cobertura televisiva no passado, as manchetes não seriam muito diferentes das de hoje.
E eles tinham 4 grandes torcidas aqui. E elas se identificavam por cores. Havia torcida dos vermelhos, dos brancos, dos azuis e dos verdes. Com o passar dos anos, a torcida dos vermelhos e dos brancos acabou sendo absorvida pela torcida dos azuis e dos verdes. Então, nessa época que eu falei com vocês, em janeiro de 532 de nossa era, havia 2 grandes torcidas dividindo a cidade praticamente ao meio. A torcida dos verdes e a torcida dos azuis. E eles não se limitavam apenas a torcer nas corridas a cavalo. Eles também tinham posições particulares muito distintas em relação à política e até brigavam por causa disso. Uma torcida era mais favorável à elite, ao governo, à situação. A outra era mais, como eu diria, social no seu comportamento, gostava mais da causa do pobre, do proletariado. Eu sei, essas discussões que parecem tão atuais do século XX, entre aqueles que são mais situação e oposição, aqueles que têm um discurso mais social e o outro que parece ter um discurso de elite, e cada um fazendo acusações ao outro, havia isso no passado também. E no meio desse fogo cruzado entre as 2 torcidas, ou 2 partidos, se assim você quer, estava justamente o imperador com sua família. E uma mulher que eu não posso deixar de mencionar aqui, que é Teodora. Justiniano era o imperador de Roma, mas quem dava as cartas mesmo era a imperatriz, era a esposa dele, que atrás ali pelos bastidores, atrás das cortinas, é aquela que determinava o que o imperador deveria fazer ou não. Agora imagina, naquele mês de janeiro, era frio e as pessoas estavam com muitos problemas financeiros. Por quê? Os impostos estavam muito altos. O inverno havia sido rigoroso naquela época e as pessoas não estavam tendo nem lenha para aquecer os seus lares. As guerras que estavam acontecendo, especialmente com os bárbaros que estavam sempre ameaçando Roma, tinham feito com que muitos caíssem de uma posição privilegiada para uma situação de miséria. E o grande Justiniano, apesar de toda a sua fama na história, na época não tinha uma grande popularidade entre as pessoas. Então, naquela situação toda, começou uma briga pela figura do imperador. Alguns queriam destituí-lo do poder, outros queriam mantê-lo ali. Nessa briga, acabou que, pelo fato de muitos estarem passando fome e tendo dificuldades financeiras e revoltados com os impostos que eram cobrados, começaram os 2 partidos, azul e verde, apesar de inimigos ideológicos, se juntaram para irem contra o imperador. Eles queriam até atacar o palácio e matar o próprio imperador com toda a sua família. Agora você imagina, naquela época, quando a multidão fica assim enlouquecida, começa um quebra-quebra. E como eu falei anteriormente, parece até que nós estamos no século XX e século XXI, porque são coisas que nós vimos no século passado e no século que estamos. Mas eu estou falando do 6º século, coisas muito antigas. Na verdade, se nós tivermos uma visão essencialista da história, nós veremos que alguns problemas atuais não são tão inéditos na história da humanidade. Então eu quero que você agora faça como se fosse uma viagem mental comigo, imaginando como seria estar aqui, não em Istambul, porque na época era Constantinopla, vendo as pessoas quebrando tudo, o comércio sendo saqueado, e os governadores desesperados pedindo socorro para o imperador, e o imperador dentro do seu palácio ali, encurralado pela multidão, e os seus conselheiros falando: majestade, o povo agora perdeu o controle. E ele falou: vamos fugir daqui. E começou a arrumar tudo para fugir com a família pelo Estreito de Bósforo. Nessa hora, enquanto todos estavam fugindo, perguntaram: e por que a imperatriz ainda não chegou para fugirmos de barco? E qual não foi a surpresa deles quando a grande Teodora estava colocando o seu melhor vestido e se maquiando? Então perguntaram: majestade, por que a senhora está arrumada desse jeito? E ela respondeu, segundo os historiadores: a púrpura é a melhor mortalha. Se eu morrerei, morrerei vestida como uma rainha e não como uma fugitiva. Eu não sairei daqui.
E ela disse para o seu marido, Justiniano, se você quiser ir, fuja como um covarde. Eu sou a imperatriz de Roma. Eu ficarei e morrerei como uma imperatriz. Aquilo mexeu com os brios do imperador e todos acabaram, então, aceitando que a família deveria ficar aqui em Constantinopla. Eles não deveriam fugir. E ela deu a estratégia. Reúnam todos no hipódromo, onde eu estou, e diga que o imperador aceita as condições por eles impostas e nós vamos fazer exatamente o que eles querem. Então, a multidão ficou feliz, vieram para cá, só que a imperatriz pediu a Belisário, o grande general de confiança, que viesse com um exército de mercenários para cá para fazer um ato cruel. Depois que todos entraram, tanto os azuis quanto os verdes, eles fecharam as portas do hipódromo, o exército de Belisário entrou e matou todos os que estavam aqui. Alguns conseguiram fugir, mas milhares foram mortos imediatamente. E não se pode dizer que foi o exército do imperador que mandou fazer isso, porque foi um exército mercenário. Esta era Teodora. Essa é a história desse lugar. E esta é apenas parte da história, tem muita coisa ainda. Imagine só, 100 mil pessoas, calcula-se que cabiam aqui nesse lugar assistindo os jogos. E pelo menos umas 27 mil teriam sido mortas naquela época que o Belisário veio aqui a mando da rainha. Quanta história de sangue marcou as páginas da história cristã, não é mesmo? Mas ainda tenho outras coisas para contar para você. O episódio Evidências de hoje vai ficando por aqui. Mas essa história continua na próxima semana, quando eu mostrar para você a grande igreja construída por Justiniano e como ali ele passou a autoridade máxima para as mãos da igreja. Mas para você assistir isso, só no nosso próximo encontro. Então, até lá! Rodrigo? O que é isso aí? Esse aqui, na verdade, é um monumento muçulmano posterior. Os muçulmanos sempre, quando iam para a mesquita, eles têm um costume de se lavar antes de apresentar a Deus. Então, essa torneira é onde a pessoa lavava os pés, as mãos e a cabeça. Então, ele coloca o pé aqui dentro, lava, ele deve ter água aqui, ó, tá vendo? Ele se lava antes de comparecer perante Deus. E como o Império Turco-Otomano, ou na época dos sultões, o Império Otomano era muçulmano, então eles colocavam todo o luxo, todo o rigor para mostrar para as pessoas que esse era um país fiel a Alá. Então você tem a Santa Sofia aqui atrás, você tem a Mesquita Azul e outras mesquitas. Então a pessoa se lavava aqui e ia fazer as orações lá na mesquita.